E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre mais dois laterais que podem render dinheiro ao Inter na metade dessa temporada. Para quem não sabe, no dia de ontem o Inter vendeu o lateral esquerdo Moisés para o CSKA Moscou da Rússia e conseguiu 8 milhões de reais desse negócio. Mas além desse jogador, tem mais dois nomes que o Inter pode ganhar na metade desse ano e mais um que é um atacante. E eu quero te contar valores de atletas que nem estão no Internacional, mas podem render alguns milhões aos cofres colorados. Além disso, também eu quero te trazer mais informações sobre Bruno Mendes, porque daqui menos de 15 dias o atleta já pode começar a assinar um pré-contrato com o Internacional. Eu quero te explicar como que está essa negociação, qual é a concorrência que o Inter enfrenta nesse negócio e o que diz o empresário do jogador nesse momento sobre a possibilidade de um retorno ao Colorado. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Inter, roda a vinheta. Bom dia, Colorados! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre o Internacional. Isso antes de começar esse vídeo, eu peço para ti deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica aqui no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional no vídeo de hoje, e eu quero começar realmente aqui conversando com vocês nessa sexta-feira. O Inter que treina no CT Parque Gigante nesta manhã, às 10 horas da manhã. O Inter que hoje não faz um trabalho em 2 turnos, faz apenas esse trabalho nesse primeiro turno. Amanhã, no sábado, aí sim, o Inter faz tanto um treino na parte da manhã, quanto um treino na parte da tarde. Mas a informação que eu quero te trazer aqui para ti desses treinos são algumas notícias boas que a gente começa a ter, como por exemplo o Gabriel Mercado, que é um jogador que já deve estar de volta no jogo contra o Curitiba. Além disso, o Maurício também é um jogador que deve estar de volta no jogo contra o Curitiba. O Gabriel deve ser relacionado também para o jogo contra a equipe do Coxa. E o Carlos de Pena também é ali um jogador que começa a ficar recuperado. Realmente a principal má notícia que a gente tem nesse momento dentro do departamento médico do Inter é a questão, né, do Charles Arangues, que tem uma nova lesão constatada, agora não mais na panturrilha, mas na coxa direita. E como ele tá com essa lesão na coxa direita e é uma lesão que ele vai ficar parado por um tempo indeterminado, não se sabe o grau dessa lesão ainda e o tempo que ele ficará fora. Então a gente não sabe quando que o Arangues poderá fazer a sua reestreia pelo Colorado. Isso aí é uma notícia muito ruim. O Arangues, que chegou para ser uma das principais contratações do Inter dessa temporada, até o momento não tem possibilidade, né, de poder atuar, né, de poder voltar, por exemplo, no jogo, né, na reestreia do Inter depois dessa data FIFA. E isso é um problema que o Inter vem enfrentando e que essa direção vem ocorrendo, né, quando apostou na contratação do volante chileno, sabendo, né, que ele tinha ali alguns problemas de lesão, de não atuar mais 7 meses, e do próprio Bayer Leverkusen liberar ele de maneira antecipada, porque viu ali nele que não conseguiria jogar, por exemplo, antes de julho, antes do término do contrato do jogador. Então existem alguns problemas hoje nessa negociação do chileno e também na contratação que foi feita, que já começa a se tornar um pouco duvidosa, principalmente pelo salário do Arangues, que é de 650 mil por mês, né? E aí já começa a ficar com mais problemas ainda, porque é um salário muito alto e com esse salário o Inter poderia estar trazendo aí jogadores de um calibre um pouco melhor, né? Além disso também, eu quero te falar exatamente sobre as duas negociações. Eu já te falei no começo desse vídeo sobre o Inter que vendeu o Moisés por 8 milhões de reais no dia de ontem para o CSKA Moscou. E quero te falar aqui sobre mais alguns jogadores que que pertencem ao Internacional, mas que não estão nesse grupo de jogadores e podem render alguns valores. Eu quero começar aqui com o Alan, do Atlético Mineiro. O Inter tem 5% de bônus em função de ser o clube formador e ele está em negociações com o Flamengo. O Inter pode conseguir um valor nesse negócio de 2 a 3 milhões de reais. Além do Alan, o Inter também tem o Eric. O Eric é um lateral esquerdo do Al Ain, que pertence ao Internacional. O Inter inclusive tem uma porcentagem ainda desse jogador. Em 2020 ele saiu numa polêmica onde falaram que ele era gremista e logo o Inter vendeu ele para os Emirados Árabes. O resultado dessa situação é que ele não era, mas mesmo assim ele saiu do Internacional, e além de tudo isso ele tá jogando muito bem lá no Al Ain. E ele começa a despertar interesse inclusive do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia e de outros clubes também no futebol europeu. E se ele for vendido, o Inter tem também uma porcentagem, pode ganhar também ali alguns milhões de reais.
O caso do Vinícius Tobias, esse é o mais conhecido, que é um jogador que o Inter tem 15% dos direitos econômicos do atleta, voltou para o Shakhtar, mas deve ser vendido depois de não ter sido comprado pelo Real Madrid. O Sport em Portugal é um dos interessados, também existem outros clubes. Em caso de venda, o Inter ganha, numa venda pensando a 10 milhões de euros, numa venda a 15% onde o Inter tem, o Inter ganha 1,5 milhão de euros, ter cerca também de 8 milhões de reais, que seria mais o valor que o Inter conseguiria. O João Pega, um jogador que pertence ao Dnipro da Ucrânia, o Inter também tem a porcentagem do jogador e a opção de compra para o clube ucraniano comprar o jogador também é de 1,5 milhão de euros, ou seja, mais 8 milhões de reais. E além de todos esses jogadores, também tem o Caio Vidal, onde o Inter vendeu no começo dessa temporada para o Ludogorets da Bulgária, mas o Inter ainda tem uma porcentagem desse atleta e pode ganhar mais alguns milhões de reais. E o principal caso desse, mas esse ainda sem nenhum resultado, é o caso do Roberto, onde foi comprado no começo da temporada pelo Corinthians. Naquele momento o Inter tinha ali o direito de receber 16 milhões de reais, mas até o momento não recebeu esse dinheiro do Zenit. O Inter inclusive ameaça ir para a FIFA para ver se consegue esse valor, e nesse momento é um negócio ainda que está um pouco obscuro e a gente não sabe a situação. O certo é que o Inter pode receber e vai receber ainda esse dinheiro do Roberto, então mais 16 milhões de reais. Como tu acabou de perceber essas informações que eu te trouxe, o Inter tem muitos milhões de reais de vários jogadores que não estão mais no Inter, mas que ainda vão render alguns milhões ao Inter. E isso é algo muito interessante nesse momento, porque são jogadores que não fazem mais diferença no Inter, o Inter não vai perder qualidade, mas são dinheiro que entra para o Inter para pagar dívidas, para comprar jogadores, e só de todos esses valores que eu já te falei, o Inter compraria, por exemplo, tranquilamente um Gustavo Cuéllar ou outro nome que esteja tentando num valor ali ainda acessível. A última informação que quero te trazer nesse vídeo é falando sobre o Bruno Mendes, tá? O Bruno Mendes daqui 14 dias pode assinar um pré-contrato, com qualquer clube do futebol brasileiro. Ele não vai ficar no Corinthians, já externou essa vontade dele de não permanecer na equipe corintiana. Ele tá com a seleção uruguaia, ele é um jogador que vai participar do próximo ciclo olímpico, inclusive com possibilidade de seleção uruguaia e estar presente na Copa do Mundo de 2026. Só que para ele estar na Copa do Mundo, ele precisa jogar. E ele quer ir para um time onde ele vai jogar. E ele entende que no Inter é esse clube, onde ele vai conseguir jogar e vai conseguir performar. Dito isso, o Inter vai tentar fechar um pré-contrato com o jogador, um contrato de 3, 4 temporadas, um salário interessante. A gente sabe que o Flamengo e o Atlético Mineiro são dois clubes interessados, mas o Flamengo contratou o Samir, que é um outro zagueiro, e aí teria desistido um pouco na negociação do Bruno Mendes. E o caso do Atlético Mineiro é um pouco mais difícil, porque vive uma grave crise financeira, de uma dívida de quase 2 bilhões de reais, e não teria dinheiro para arcar com as negociações com o Uruguai. Dito isso, o Inter teria caminho livre para fechar com o jogador e, caso consiga fechar um pré-contrato, pode negociar uma liberação antecipada com a equipe corintiana e vir de maneira gratuita para o Internacional ainda nesta temporada, tá bom? Segundo o empresário do jogador Rodrigo Lopes, existe sim essa possibilidade. No começo de maio, ele se reuniu com a direção do Internacional, teve uma reunião ali informal e já começou ali a primeira conversa, o primeiro start para uma volta do uruguaio para Porto Alegre, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com novas informações, grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!